Qual a importância da educação cristã na sua escola? A educação cristã dá o direcionamento de todos os passos de uma pessoa no futuro, o seu senso de identidade, caráter e propósito. Compreender a revelação bíblica é saber quem Deus é e quem somos nele. Assim, se dá a formação de uma cosmovisão que é biblicamente embasada, emoções equilibradas e uma fé enraizada na palavra de Deus. A Jornada Inspire de Educação Cristã é um currículo desenvolvido com todo o embasamento bíblico e pedagógico para que essa jornada seja sólida, verdadeira, relevante e divertida. Um material completo, incluindo o ensino infantil, educação fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Dialogando com os pré-requisitos da BNCC e incluindo metodologias ativas de aprendizagem, a Jornada Inspire lança fundamentos da cosmovisão cristã de acordo com cada idade e necessidade. Proporciona às escolas, professores e também às famílias uma ferramenta que é para a vida. A Jornada Inspire existe para que cada aluno entenda que foi criado por Deus, amado por Deus e enviado por Deus para viver os seus propósitos na Terra. Criatividade, aprendizado, relacionamento, serviço e liderança. Cada aluno será convidado a viver e compreender os seus propósitos de vida em um mundo cheio de desafios, mas também com muitas oportunidades de transformação. Convidamos você a ser parte deste caminho para a formação da próxima geração de líderes servos excelentes. É hora de começar a sua jornada Inspire.
Boa noite, pessoal. Muito prazer receber todos aqui. Acho que tá todo mundo com friozinho, né? Meu Deus do céu, aqui em São José tá gelado, gelado, gelado. Hoje a gente tem um webinar muito especial com a Rosângela. Ela é diretora do Colégio Inspire. Ela é maravilhosa, tem uma trajetória linda com a educação. E eu tenho certeza que tudo que ela falar hoje vai ser bênção na sua vida. Então, Rô, você já tá aí? Deixa eu ver. A gente vai receber ela. A Rô aí. Gente, a Rô é maravilhosa, linda, maravilhosa, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por tudo que ela vai compartilhar. Então, Rô, o webinar é todo seu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse convite, ele surgiu, né, para a gente compartilhar um pouquinho de como foi o workshop da conferência. E eu espero, assim, nesse período passar para vocês um pouquinho do que a gente trabalhou lá com o grupo no dia da conferência, que foi um tempo maravilhoso de aprendizado para todos nós. E eu e a Nádia, nós trabalhamos lá com o grupo, um tempo de pensar, um tempo de criatividade, de ludicidade com o grupo, e foi muito legal. E aí esse convite surgiu para a gente compartilhar um pouquinho do que foi trabalhado lá. Aí tem uma fotinho minha, né, da minha família, então aí eu, minhas duas filhas, meu genro, meu marido, e minha netinha Rafaela. Aí estamos aí, e agradecendo mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, e sempre gratos mesmo pelo favor do Senhor para conosco. Aí esse próximo slide, ele vem aí para a gente começar a trabalhar um pouquinho sobre o tema. Então, ludicidade e criatividade em ação, propósitos que transformam a educação infantil. Né? Hoje eu estou inserida na educação infantil, com bebês de 4 a 5 meses até aluninhos de 5 anos e 11 meses. Então, nós temos vivido aqui na educação infantil, no Inspire Kids, a imersão mesmo com os pequenos, da primeira infância, né? E aí, vou trazer um pouquinho para vocês sobre os fundamentos da ludicidade e a criatividade. Ludicidade é a experiência de brincar, jogar e se envolver em atividades que despertam prazer e espontaneidade. Né? Ludicidade como linguagem da criança, brincar é a forma de aprender, expressar e se relacionar. E aí, quando eu falo muito da ludicidade, o brincar que reflete a alegria da criação de Deus, né? Que Deus nos fez para viver em comunidade, experimentar a vida com leveza. Eu também, quando falo de infância, me remete a algumas coisas. E aí no workshop a gente trouxe para o grupo para que eles escrevessem algumas palavras que remetessem à infância. E pensando aqui, quando eu falo de infância, da minha infância, que eu lembro, eu lembro muito assim, de correr no quintal, porque na minha época a tecnologia não era assim algo tão grandioso, então a gente brincava muito no quintal, nós criávamos as brincadeiras ali, eu e minhas irmãs, né? Dormia no colo do meu pai, então quando eu era pequena eu lembro muito assim de momentos que nós saíamos e quando eu voltava eu lembro que meu pai me levava no colo, isso me lembra muito a infância, então quando eu vejo uma criança no colo do pai ali dormindo, me lembra muito a minha história, a minha infância. Quando também eu sinto cheirinho de bolo assando, lembra a minha infância também, na casa da minha avó, na casa da minha mãe, a expectativa daquele bolo ficar pronto. Então, isso remete à infância para mim. Não sei para você, o que remete à sua infância?
né? O que te lembra a sua infância? Quais as coisas boas que lembra a sua infância? A gente trouxe isso para eles ali, né? Que a infância é um tempo de descoberta e o brincar é um presente de Deus para aprender sobre o mundo. E aí trouxemos aspectos práticos. Brincar desenvolve empatia e cooperação. Quando a criança brinca, ela aprende a perceber o sentido do outro, ela aprende a esperar a vez, ela também aprende a consolar o amigo, a compartilhar um brinquedo, né? E aí traz mesmo uma empatia na prática, um coração sendo moldado para amar o próximo. Eu vejo aqui muito pelas aulas, um exemplo, as aulas de movimento. Então, as aulas de movimento, eles estão ali e tem, de repente, um circuito. Então, eles esperam um amigo completar aquele circuito, para depois o outro ir. Se, de repente, o amigo cai ali no momento que está fazendo o circuito, então há um coletivo em ajudar, em acolher aquele amigo. O compartilhar o brinquedo também, nós temos aqui na sexta-feira o dia do brinquedo, então eles trazem o brinquedo para a escola, né? Isso é muito pedagógico, mas isso também fala sobre partilhar, sobre dividir o que você tem, né? O que você tem também, você deixar o outro compartilhar, você mostrar ao outro, você brincar com o brinquedo do outro, mas o outro também brincar com o seu brinquedo. Então, isso também o brincar desenvolve mesmo, a empatia, a cooperação. E dentro da cosmovisão bíblica, traz e molda o coração da criança a amar o próximo, a olhar para o outro com generosidade, né? E aí coloca assim, estimula a imaginação, que é a base para a resolução criativa de problemas. Então, no momento da partilha, também há um momento de entrega, às vezes até de frustração, mas que é necessário, né, para a primeira infância. Eu falo que a frustração é extremamente importante na primeira infância. E o brincar, no dia do brinquedo, por exemplo, há muita criatividade. Brincar de médico, brincar de professor, de super-herói, né, desenvolve a criatividade, a linguagem, a compreensão do mundo, promove uma segurança emocional, pois a criança aprende a lidar também com regras, frustrações e ambiente protegido. Então, ela se sente também protegida naquele ambiente, mas, ao mesmo tempo, ela consegue entender que ela está ali para olhar para o outro também. E eu falo muito aqui para os alunos, né, que nós sempre trabalhamos e fazemos como Jesus faz, né? Quando Jesus veio aqui, como que ele fazia, né? E o que Jesus faria se fosse com ele? Então, a gente sempre tem esse cuidado mesmo de trabalhar com as crianças, as regras, as orientações, de maneira lúdica, sem uma visão punitiva, mas um olhar de amor de como Jesus faria. E aí a criatividade, a capacidade de gerar ideias novas, soluções e expressões originais. Transformar objetos simples em brinquedos. Como, por exemplo, quem nunca viu uma criança pegar uma caixa grande de algo que compramos em casa e transformar aquela caixa num ônibus, num avião, né? Mostrar que a criatividade se manifesta em diferentes áreas. Na música, podemos trazer criatividade, na arte, no movimento, na linguagem. Somos criativos porque fomos criados à imagem de Deus. O ato criativo é uma forma de refletir o caráter do Criador. E aí, alguns aspectos práticos. Atividades artísticas e simbólicas ajudam a criança a expressar suas emoções. Criatividade não é apenas arte, é também solução de conflito, invenção de jogos, adaptação de recursos. E aí eu falo que o educador cristão, ele deve valorizar a criatividade como dom espiritual, que pode ser usado para servir e para edificar. E aí trago assim alguns exemplos práticos, como jogos simbólicos de faz de conta, dramatização de histórias bíblicas que nós podemos fazer com eles, atividades artísticas com pinturas, com elementos da natureza, músicas com instrumentos improvisados, histórias interativas com contação com objetos de fantoche, dramatização,
aqui nós trabalhamos, por exemplo, quando nós vamos trabalhar uma atividade artística, eu já vi professoras, vamos colher elementos da natureza. Nós temos um campus vasto e com muitos elementos da natureza. Então, todos saem ali com um baldinho para colher folhas, para colher elementos da natureza, flores, e no momento que eles saem para colher, muitas vezes a professora senta com eles, para eles contemplar a criação de Deus. Então, a todo momento que você vai trabalhar a criatividade, você também vai trabalhar com esse aluno a contemplação da criação, né? E isso faz com que nós trabalhamos com eles os propósitos que transformam mesmo. A educação infantil com propósitos. Educar não é apenas instruir, é formar caráter, valores, identidade, né? Desenvolver valores com amor, com respeito, com solidariedade, estimular a curiosidade como caminho para a sabedoria, criar ambientes que reflitam beleza, ordem, alegria e amor. Montessori, ele diz assim, que a educação integral, ela defende que a criança deve ser desenvolvida em todas as dimensões, física, emocional, social, espiritual e cognitiva. Educar é disciplinar. Em Provérbios 22:6 diz assim, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. O educador cristão, ele não transmite apenas conteúdo, mas ele semeia princípios para a eternidade, ajudando a criança a compreender que a sua vida tem sentido e a sua vida também tem propósito. O propósito que transforma na prática, né? Então, assim, desperta a gratidão. As atividades artísticas, por exemplo, a gente pode trabalhar dentro de uma atividade artística, aqui as crianças já fizeram, assim, em post-it, eles desenham motivos de gratidão, né? Então, a gente pode fazer ali um mural coletivo de gratidão, e nesse tempo eles vão declarar, né, dentro desse mural, as bênçãos recebidas, a gratidão por estar aqui no colégio, agradecer pela família. Então, assim, elas vão desenhar motivos de gratidão, né? Cuidar da criação, projetos de sustentabilidade, nós temos aqui a horta pedagógica. Então, dentro da horta escolar, nós conversamos sobre a responsabilidade com o meio ambiente, né? Como ter mordomia com tudo, sobre a criação de Deus, desenvolvendo a empatia e o amor com o próximo. E nós vamos brincando e envolvendo eles em atividades importantes e também trazendo aquilo que o Senhor tem para nós, para ensinar nesse tempo de uma maneira lúdica e criativa. E os impactos da educação com propósito, que ela transforma na sala de aula o ambiente, deixa de ser um espaço de aprendizado técnico e se torna um espaço de formação integral, né? Onde eu falo assim, que não é só a formação pedagógica daquele aluno, mas as emoções daquele aluno, né? A vida espiritual daquele aluno, o que vai ser transmitido para ele, para a gente é muito importante, né? A transformação da criança, ela cresce não apenas com habilidades cognitivas, mas com identidade, com fé, com valores, que guia eles para a vida inteira, né? Eu partilhando que, lendo uma pesquisa, uma criança ali, a formação, assim, o piso central da formação do caráter daquela criança, ela acontece até os 5, 6 anos. Depois nós vamos ter o nosso caráter forjado, mas onde o piso central da formação do caráter acontece é sempre nesse início da formação ali da criança ali, né, da primeira infância, né? O propósito cristão na educação infantil transforma o brincar e a criatividade em ferramentas de discipulado. A criança aprende valores, enquanto se diverte, o educador se torna um semeador de eternidade. Eu sempre falo que a gente, muitas vezes, nós não vamos ver o que a gente está semeando, mas nós vamos experimentar ali na eternidade muitas coisas que não veremos aqui na Terra, mas semearemos na vida das crianças, e eu sei que esse semeio vai germinar em algum momento. Às vezes não vai ser aqui na educação infantil, às vezes vai ser lá no ensino médio,
às vezes na vida adulta mesmo, né? Os projetos, por exemplo, que trabalhamos aqui, os projetos eles precisam ser apresentados aos alunos de maneira bem criativa. Nós temos um projeto que nós trabalhamos aqui, que é um projeto odontológico. Então, este ano, eu reformulei o projeto para a gente trabalhar propósitos bíblicos importantes e que os alunos recebam, através desse projeto, durante o ano, memoriais que venham impactar a vida deles. Esse projeto, por exemplo, ele vem promover a consciência e hábitos de higiene bucal nas crianças, alinhado à saúde, cuidado e propósitos cristãos. E aí, no primeiro momento, nós já fizemos esse primeiro momento, o tema do primeiro momento que a dentista fez com eles foi "Meu sorriso é um presente de Deus". Então, eles aprenderam que Deus nos criou com amor e o cuidado com o nosso corpo é porque Ele nos ama. Então, ela trouxe alguns fantoches, ela falou um pouquinho sobre o cuidado com os nossos dentes. E, no final, eles receberam um espelho para eles olharem os dentes. Mas esse espelho também trabalhou com eles a identidade, né? Eles olhando para eles e eles reconhecendo ali quem eles são em Cristo, né? Que eles são criaturas mesmo ali, que o Senhor os criou para um propósito e que eles precisam cuidar do corpo deles, que é o templo do Espírito Santo. E aí um dos aluninhos, quando estava saindo, a dentista ela foi no carro dela buscar algo, e aí ela me contando, quando ela retornou para atender a turma da tarde, que um dos aluninhos, quando estava saindo, ele falou assim: "Mãe, eu preciso te mostrar algo". E aí a mãe falou assim: "Filho, você mostra em casa, vamos embora, nós estamos atrasados", tal, e pegou a bolsa dele, foi ali, e aí ele: "Não, mãe, preciso mostrar agora", e ele abriu e falou assim: "Olha o que eu ganhei, mãe, esse espelho, olha, eu consigo ver os meus dentes". Então isso foi muito importante para ele, né? E isso traz muito sobre identidade, pertencimento. Aí esse segundo tema que vamos trabalhar agora no segundo trimestre, fala assim que eu cuido do que Deus me deu, uma responsabilidade sobre disciplina e cuidado com aquilo que Deus confiou a gente. Então, eles vão receber uma escova, para eles cuidarem mesmo da escovação, cuidar do dentinho. Então, trabalhar isso com uma escova nova que eles vão receber. E depois, o terceiro tema que fala assim: boas escolhas também agradam a Deus, ensinar com sabedoria nas escolhas de proteger a nossa saúde. Então, nesse último encontro, a dentista vai estar junto com a nutricionista da escola e vai trabalhar sobre a importância deles se alimentarem bem, né? Os alimentos que Deus criou, os alimentos que a terra, né, traz para nós como saudáveis para a gente poder comer e também proteger os nossos dentes. E isso tudo traz um ensinamento com propósitos bíblicos, mas de uma maneira lúdica e criativa, para que venha marcar o coraçãozinho deles e que eles possam memorizar e entender algo que vai ficar marcado para sempre. Eles não vão esquecer mais, né? Eu falo que quando a gente semeia, isso vai semear e vai cair numa boa terra ali, vai germinar frutos, né, que vão gerar mesmo outros frutos para a eternidade. Tem um outro projeto que nós temos aqui também, que é a horta pedagógica, né? Então, eles cuidam de um plantio, eles semeiam, né? E a gente fala sobre semear boas atitudes. O que plantamos também colhemos, né? E aí trazemos ali tudo que o homem semear, isso também colherá. Plantar com amor, com respeito, com obediência, com bondade, né? Ter gratidão pelos alimentos, trabalhar a roda de alimentos. Então, a gente tem uma nutricionista também que cuida bastante da alimentação deles. Falar sobre a coleta seletiva, né? Sobre a gente separar o lixo, ali a importância de reciclar, a obediência e a constância, cuidar da plantinha todos os dias. Então, esse cuidado de colocar uma mudinha ali e ir molhando e regando até virar ali um pezinho de alface que eles possam colher e levar para casa e experimentar aquilo, né? E mostrar a eles a fidelidade de Deus nas pequenas coisas, né? Compartilhando a colheita ali com eles, dividir o que foi colhido, né? Então, isso traz também a generosidade, o amor ao próximo, a paciência e o tempo de Deus para todas as coisas, né? Aquilo que a gente planta, cresce no tempo certo. Nem tudo vai acontecer no momento que a gente quer, né?
Há tempo para todo o propósito. Nem tudo acontece na hora que queremos. No momento que plantamos, já vamos colher. Não, isso leva um tempo. Então, nós vamos trabalhando isso com eles. Nós trabalhamos o projeto, por exemplo, do Dia das Mães agora. Nós trabalhamos no decorrer aí do ano o projeto do Dia dos Pais, o projeto dos avós, né? Que ensina sobre honra, que ensina sobre a família como projeto de Deus, trabalha a identidade, pertencimento. A criança entende que faz parte de uma família, né? Ela se sente amada, ela se sente segura. Por exemplo, o projeto dos avós, a gente trabalha o respeito às gerações. Que importante isso, né? Diante de um mundo que está tão defasado e não trabalha essa importância do legado geracional, a gente trabalha o respeito com as gerações, os avós como uma herança de sabedoria, uma valorização da história desses avós. O ano passado, quando a gente fez aqui o chá dos avós, os alunos de 5 anos, eles criaram brinquedos, né? Brinquedos da época que os avós brincavam. Então, os avós entraram aqui na escola, eles foram recebidos com chá, com bolo, eles receberam uma palavra. Depois, na sala de aula, com aqueles alunos, eles brincaram com os brinquedos da infância. Olha que especial, né? Eles sendo honrados ali e a história deles sendo partilhada com os seus netos, né? Foi muito importante isso para nós. E aí nós trabalhamos ali com o grupo uma dinâmica interativa, né? E essa dinâmica nós trabalhamos no grupo de 10 a 15 pessoas, e aí dividimos esses grupos, e aí nós trabalhamos ali para que elas montassem mesmo, dividissem grupos pequenos e criassem para que elas criassem atividades lúdicas sobre o que elas aplicariam na escola, né? O que elas aplicariam na escola Deus fez tudo com um propósito, os dias da criação, um passeio de observação, um painel de criação, caixa de gratidão. E aí elas foram pensando e elas montaram ali um pequeno projeto do que elas desenvolveriam na escola. Então, assim, motivos de gratidão, mordomia, amor ao próximo. As meninas que estavam aqui do colégio, algumas assistiram o nosso workshop, elas criaram alguns, se eu não me engano, foi alguns post-its que elas fizeram, e no momento que elas trabalharam isso, elas entregaram palavras para cada um ali que estava, para cada grupo que estava desenvolvendo ali, e depois do workshop, quando passou a conferência, a gente percebeu que isso reverberou aqui na escola, porque algumas professoras, elas trouxeram, assim, um chocolate, uma balinha, com um motivo ali de gratidão, um motivo de bênção. Eu tenho até um papelzinho aqui, ó. Quem serve é renovado para avançar. Eu ganhei esse papelzinho de uma das professoras, e aí ela trouxe também um chocolate junto. E aí um dia que eu trabalhando na correria, e ela falou assim, Deus pediu para entregar esse papelzinho para você. E aí vem um versículo que falava assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Aí eu recebi, todos receberam, a escola inteira recebeu, né? Então eu creio que assim, o Senhor nos fez criativos e nós temos muito para entregar. Eu creio que nós podemos ser deixados ser usados pelo Senhor mesmo, para usar a criatividade para tocar os nossos alunos, tocar a geração, né, que está vindo aí, né, para que possamos formar mesmo uma geração cheia de saúde, uma geração cheia de bênçãos, uma geração curada, uma geração que vem para fazer a diferença e orar mesmo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com os meus alunos? Né? Aonde o Senhor quer me usar dentro da criatividade? Porque se eu não tenho nenhuma ideia, o Senhor pode trazer. O Senhor traz as ideias através de sonho, através de uma leitura, através até da leitura da Bíblia, o Senhor traz, né, situações. A gente, por exemplo, assim, a gente tem lá no berçário, tínhamos uma situação de mordidas, crianças mordendo lá, e não adianta, a criança está mordendo lá no berçário, não adianta eu dar uma advertência para a professora.
Eles estão na fase oral, eles ainda não falam, eles estão na formação de palavras, ainda não tem uma formação de frase. Então, o que que a gente pode fazer de uma maneira criativa e lúdica, visando Jesus, o que Jesus faria para que essa criança entendesse que ela precisa cuidar desse amigo, que a boquinha dela é feita para ela adorar, para ela comer, para ela sorrir, né? O que que a gente pode fazer? Aí nós criamos um projeto aqui, que era Mordida Não. Até hoje a gente trabalha esse projeto. Então, ele tem uma história, ele tem uma música, ele tem um mascote, onde as crianças, elas cuidam daquele mascote e elas entendem que o amigo, ela tá ali com o amigo, e o amigo, ela tem que cuidar do amigo, né? O morder machuca o amigo, né? O morder, ele não é legal, ele machuca o amigo, ele faz o amigo chorar. Eu preciso ajudar e dar ferramentas para aquele professor, para que ele seja inspirado a desenvolver algo. Não adianta eu punir aquele professor, mas eu preciso trazer ferramentas criativas para que aquele professor possa desenvolver algo. E esse projeto também foi partilhado com as famílias pela agenda. Então, compartilhamos com as famílias do que estava acontecendo, que isso é da faixa etária, e partilhamos o projeto, para o pai também ouvir a música em casa, para o pai conversar com aquela criança, para o pai ler a história, né? Esse mascote aqui na escola, de repente o pai fazer um mascote lá em casa também, é um cachorrinho, é um coelho, é algum bichinho que essa criança pode cuidar, né? Que essa criança pode fazer carinho, essa criança pode dormir com aquele bichinho ali para trazer essa coisa do cuidado, do olhar para o outro, para o próximo, e isso vai amenizando as situações de mordida na sala de aula. Mas isso tudo tem que ser trabalhado de uma maneira criativa, né? Principalmente na educação infantil, que eles são ainda bem lúdicos, eles precisam da imagem lúdica, eles precisam da história, eles precisam da música, mas nós só vamos fazer tudo isso dentro de uma cosmovisão bíblica, que eu falo que tudo que a gente vai fazer, a gente consegue usar e envolver a Bíblia para as crianças se nós estivermos conectados com Jesus, né? Jesus sempre vai ter que estar conectado conosco para que nós possamos desenvolver tudo que nós precisamos. E aí eu deixo mesmo assim esse desafio para vocês, né? Que vocês venham mesmo criar projetos que envolvam mesmo a criatividade, a ludicidade, mas que vocês envolvam esses projetos numa cosmovisão bíblica e que possam tocar as gerações e tocar as crianças, os adolescentes, né? Educar é plantar sementes de eternidade no coração das crianças. Então, que vocês venham semear boas sementes, porque os frutos, eles germinarão e serão frutos doces, né? Eu tenho certeza disso. Eu falo que o primeiro semestre aqui na educação infantil é um semestre de muita semeadura, né? A gente vai conversar com aquela criança, a gente vai repetir, e a gente vai semear de novo, e semear amanhã de novo, e depois de novo. Nós vamos todos os dias perseverar no semear com eles, porque no segundo semestre nós vamos colher os frutos. Eu creio muito nisso, né? A palavra diz assim, em Mateus 19:14, deixe vir a mim os pequeninos. Então é olhar mesmo como Jesus olharia, né? Conversar como Jesus conversaria, partilhar como Jesus partilharia. Nós não trabalhamos com uma abordagem punitiva aqui na educação infantil, mas nós não trabalhamos também com uma permissividade, né? Mas nós desenvolvemos com eles ali uma visão crítica, onde eles possam entender, dentro de uma cosmovisão bíblica, como que Jesus agiria, como que Jesus faria, e também partilhando em aliança com as famílias. Eu acho que a aliança com a família, nesse período e nessa geração que nós estamos vivendo, ela é importantíssima para o desenvolvimento do caráter da criança. E aí nós vamos trabalhar com essas crianças, né? O pedagógico, o desenvolvimento deles, nós vamos trabalhar as emoções, nós vamos trabalhar a vida espiritual e nós vamos trabalhar ali o fortalecimento e o vínculo familiar, né, o vínculo com a escola e também tocar as famílias. Eu falo que quando a gente toca o coração da criança, a gente vai tocar o coração dos pais também. E que o Senhor venha trazer para vocês mesmo,
né, essa ludicidade, essa criatividade, como propósitos que transformam mesmo na educação infantil. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e que o Senhor abençoe mesmo vocês com muita criatividade neste tempo aí. Não sei se tem alguma pergunta, tá, Madu? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou aqui à disposição. Pode colocar no chat, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente lê, né? Aqui e responde. Se tiverem. Alguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Acho que tudo certinho. Rô, muito obrigada, de verdade, muito obrigada mesmo. É sempre uma honra te escutar falar. Gente, é uma delícia escutar a Rô falar, né? Dá vontade de ficar ouvindo ela assim a noite toda, né? É uma voz maravilhosa de ouvir. Muito obrigada mesmo. E que o Senhor continue abençoando o seu trabalho com Inspire Kids, que é maravilhoso. É maravilhoso trabalhar lá, né? Eu falo que, gente, chegar no Inspire Kids é chegar no céu, não tem como. Aquele lugar é maravilhoso, transborda amor. Então, muito obrigada mesmo, viu, por você ter cedido seu tempo, ter vindo aqui, ter compartilhado um pouquinho com a gente. E muito obrigada a todo mundo que está aqui, né? Separou um tempinho nesse dia friozinho, misericórdia, que dia frio, para estar aqui com a gente. Nos siga nas redes sociais, a gente vai atualizando aí o calendário de webinar, os nossos movimentos, então esteja nos acompanhando. E uma boa noite a todos, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.